Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Eu estou aqui com meus amigos, o Lucas e o Bruno, e hoje a gente vai falar sobre as notícias, algumas notícias que tivemos nas últimas 2 semanas, já que na última semana nós não tivemos o bloco de notícias, e também nós vamos discutir um pouco sobre o cinema de super-heróis. Dado aí os atuais fracassos de bilheteria de Homem-Formiga 3 e Shazam 2, será que o cinema de super-heróis está finalmente chegando à sua estafa? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu vou passar aqui para os meus amigos se reintroduzirem a vocês. Alô, Bruno. E aí, galera, salve, salve, vamos para mais um aí, tamo junto. Alô, Lucas. Fala, galera, a primeira notícia que eu quero dar é de que é o seguinte: fali, estou vivendo de aluguel porque o cinema me levou à falência. É isso aí, galera. Então, já vamos logo partindo pro bloco das notícias. Vou chegar com a primeira notícia aí que deixou muito todo mundo que tá órfão, agora de The Last of Us, triste que The Last of Us só deve voltar no final de 2024 ou início de 2025, porque as gravações da próxima temporada, se não me engano, só iniciam no início do ano que vem, ao final desse ano. Então, enfim, gente, vocês ficaram tristes aí, queriam logo a próxima temporada, início do ano que vem e tal, ou vocês são daquela máxima de pode demorar pra lançar, contanto que venha na mesma qualidade da primeira? Cara, eu tô acostumado nessa onda aí da série ser muito boa e só lançar 2 anos depois ou 1 ano depois, mas eu também queria perguntar pra vocês se vocês sabem que já estão fazendo o terceiro jogo de The Last of Us. Será que vai virar série também? Não tô sabendo que tá fazendo esse terceiro jogo, não. Eu não tava sabendo disso aí também não, hein? Mas, cara, ó, pra mim, vem da HBO, por mim pode demorar 5 anos, que eu sei que vai vir em qualidade. Se demora, a HBO não tem pena de gastar também nas suas séries, então vai vir algo de qualidade mesmo. Tiete. Eu sou chat da HBO, não tem como, a HBO entrega qualidade, não tem jeito. Agora eu vou dar 2 notícias em combo aqui, porque elas vão fazer um link e a gente vai discutir melhor elas daqui a pouco, mas as 2 notícias são que Homem-Formiga 3 corre o risco de dar prejuízo para Marvel e que Shazam 2, no fim de semana de lançamento, ele arrecadou somente 65 milhões de dólares. Gente, 65 milhões de dólares pode parecer muito quando a gente pensa quanto a gente pode comprar de pão na padaria, mas para um filme não é quase nada, tá? Principalmente para um filme de super-heróis que deve ter custado bastante grana. Vocês sabem por que Homem-Formiga e Shazam estão dando prejuízo de bilheteria? Não. Porque em Homem-Formiga eles gastaram o orçamento todo pra fazer o cabeção e Shazam tiraram todo o orçamento pra dar tudo pra Adão Negro do The Rock. Cara, se depender de mim, Homem-Formiga vai continuar no prejuízo. Eu não vou no cinema assistir. Shazam eu posso até dar uma chance. Bom, a próxima notícia é que o nosso querido Jordan Peele, autor aí, diretor e escritor de Corra, Nope e Us, vai lançar mais um filme agora no ano que vem, em 2024. O filme dele tá previsto para chegar ali no período do Natal nos cinemas. E a produtora dele também vai lançar um filme em 2024, no mês de setembro. Beleza? Eu, assim, qualquer coisa que o Jordan Peele fizer, eu fico ansioso, fico curioso para ver. Gosto muito de Corra, gosto muito. Gostei bastante de Nope. Us é o que eu menos gosto dele, mas ainda gosto muito. Então, enfim, tudo que ele fizer, eu tô querendo assistir. Us é o que eu mais gosto da franquia Jordan Peele ali, por incrível que pareça. Gosto muito dos filmes dele, tô ansioso aí. Bora ver se vai vir mais uma obra-prima aí, um filme bom pra gente assistir. Gente, falando em filme bom, bora ver o quanto vocês estimam a opinião de Tom Cruise, porque de acordo com o que está correndo pela internet, Tom Cruise assistiu já a The Flash e amou o filme. Então, assim, cara, The Flash é um filme que o hype só cresce ao redor dele. E eu tô curioso, cara. Eu só consigo dizer isso. Eu não tô necessariamente com expectativas de que seja bom, não, mas eu tô curioso porque, cara, toda hora sai notícia dizendo que alguém assistiu The Flash e disse que tá ao máximo, assim. E com tanta notícia falando isso, cara, bom, não é possível que esteja ruim. Eu tô cagando pra opinião do Tom Cruise, assim. Mas, assim, tipo, pelo hype que eu tô vendo aí nas notícias, eu espero muito que esse filme seja bom, porque eu vou cheio de expectativa. Então, se esse filme for ruim, cara, se preparem que vai ser no mínimo 2 horas aqui de podcast eu falando mal desse filme. Cara, me desculpa, mas eu sou contra esse filme estar indo pra frente por causa do que acontece com Ezra Miller, velho. Ter alguém assim como protagonista do filme aqui, eu estrago polêmicas, tá? Mas eu acho que esse filme tá indo pra frente com tanto hype, algo problemático pra indústria, tá? Mas vamos ver o que ele tem pra entregar, né? Outra notícia que saiu essa semana
É mais um aviso pra galera que tá nos ouvindo, que pra quem que tiver interessado em assistir, que Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, em sua versão estendida da bagatela de tempo de 4 horas e 11 minutos, estará em cartaz nos cinemas brasileiros entre os dias 13 e 19 de abril desse ano. Cara, eu queria falar assim que, amor, se preparem, viu, que a gente vai lá assistir, que a gente sabe, né? Tanto você quanto a gente ama essa franquia e vale a pena sempre rever. Num telão ainda nem se faz. Será que esse filme, por ser muito grande, vai fazer o que geralmente alguns filmes muito longos ter pausa no meio do filme pra ir no banheiro? Cara, não sei. Pra 4 horas e 11 direto, puxado, né? É complicado, porque isso não é muito comum no Brasil, mas em Portugal, por exemplo, os cinemas de Portugal, quase todos os filmes têm o costume de ter uma pausa entre os filmes pra você comprar pipoca, pra ir no banheiro. Antigamente também tinha. Mas eles perderam as costumes no Brasil. Né? Acho que não funciona aqui, que eu rapide pra pausar, nunca pausaram. Ó, outra notícia, Parasita é o primeiro filme a passar 1 milhão de avaliações 5 estrelas no aplicativo Letterboxd, que é um aplicativo super famoso aí de avaliação de filmes e tal. Gente, eu só consigo dizer que merece pra caramba. Merece muito. Parasita é um filmaço. Se você ainda não assistiu, assista. Se você acha ele super estimado, assista análises dele. E, cara, só isso que eu posso dizer. Mereceu muito ser o primeiro filme em língua estrangeira, né? Em língua não inglesa, a ganhar o Oscar de melhor filme. É um filmaço. Merece muito essa marca. Discordo. Brincadeira. É um filme muito bom, sim, merecidíssimo aí. Esses números aí, em referência a ele. Assistam 2 vezes. Tu não entendeu, assiste de novo. Tu não entendeu, vai ver resenha, vai ver crítica. E é um filme bom, cara. Bom, e agora algumas notícias relacionadas a trailer e anúncios de temporadas. Saiu o trailer do especial de Power Rangers. Tá? A série vai chegar no dia 19 de abril na Netflix. O especial, na verdade, vai chegar no dia 19 de abril na Netflix. Eu tô curiosíssimo pra assistir esse especial, porque eu gostava muito de Power Rangers quando eu era moleque, né? Acho que com qualquer moleque da minha idade, na nossa idade na época. E eu tô curioso pra saber o que vem por aí desse especial, porque é baseado no primeiro Power Rangers, assim, de modo geral. É baseado no Mighty Morphin Power Ranger. E, pô, tô curioso, quero muito assistir, chega no meio desse mês. Pra mim, com respeito a todo mundo aí que gosta, mas pra mim já passou a fase de Power Rangers, não consigo mais ficar empolgado com isso. O meu irmãozinho aí, o João, ele adora, eu posso até ver com ele se ele quiser, mas não tem um tipo de emoção forte em relação a isso. Cara, eu nunca gostei muito de Power Rangers, pra ser sincero, viu? Eu não curtia quando eu era menor, mas eu lembro que era muito moda na época, né? Pra mim é tipo 2 coisas que marcam muito a infância, é Power Rangers e Rebelde. Então, tipo, era uma febre muito grande na época. Bem, vamos ver o que tem pra entregar aí pra nova geração, né? Esse Power Rangers da Netflix, né? Mas eu não me empolgo tanto porque eu nunca fui tanto fã da franquia. Bom, uma série que a gente vai comentar no nosso próximo episódio, You, foi renovada para a sua 5ª e última temporada. Aí a pedidos do protagonista que tava pedindo já pra série encerrar, dizendo que a 5ª tinha que ser a última. Aí, ouvir os pedidos dele e realmente vou encerrar na 5ª temporada. Samurai X, um anime bem conhecido e bem famoso, antigo, vai ganhar uma nova versão pela Netflix que estreia em julho desse ano. E a Highlander das séries, Grey's Anatomy, conseguiu ser renovada para sua 20ª temporada. O nome da série é Anatomia de Grey e a Grey não tá mais na série. Mas enfim, ela vai continuar por aí, né? Sabe Deus por mais quantos anos. Cara, Grey's Anatomy tá tentando competir com Doctor Who, o posto de série mais longa do mundo. Quero eu estar vivo pra ver o desfecho dessa história e saber quem vai ser a maior série do mundo. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Agora, entrando numa notícia que eu queria discutir brevemente aqui com os meus amigos, tá tendo uma polêmica recente aí sobre a escrita de roteiros com o auxílio de inteligência artificial. O famoso chat GPT, que tá sendo tão comentado aí ultimamente. Inclusive, eu confesso que eu só ouço falar, nunca utilizei. E somente essa semana, depois dessa notícia, eu me informei um pouco melhor sobre como ele funciona, mas continua ainda meio nublado pra mim a sua funcionalidade. Mas a questão é que o WGA, que é o sindicato dos roteiristas de Hollywood, eles soltaram aí uma manifestação falando que eles acreditam que eles entendem que o chat GPT não pode receber créditos de roteiro, porque houve aí
foi veiculado que os roteiristas poderiam até... Foi vinculado uma discussão que os roteiristas poderiam até utilizar o ChatGPT, mas que o ChatGPT deveria receber créditos de roteiro. Pra vocês terem uma ideia de a que nível estamos chegando na humanidade. Eu queria discutir com meus amigos o que eles pensam sobre isso, porque o que ficou definido, basicamente, é que os roteiristas podem sim utilizar o ChatGPT, mas que o esqueleto do roteiro, a sua base, né, não pode partir do chat, da inteligência artificial. Só que a questão é, cara, como é que eles vão regular isso? Tipo, como é que eles vão saber se o cara utilizou ou não esse esqueleto de lá, sabe? A questão é, na minha opinião, é que é meio inútil essa discussão, no sentido de que, cara, não dá pra regular isso, não dá pra saber o que o cara tá fazendo na casa dele, entendeu? No computador dele. Eu acho que é complicado tentar regular isso, ao mesmo tempo também, pra mim é complicado tu querer dar crédito de roteiro, gente, pra uma inteligência artificial. Ah, mas foi através disso que eles criaram a base do roteiro, alguma coisa assim. Beleza, mas querendo ou não, ainda considero como uma ferramenta. Uma ferramenta não pode receber crédito de roteiro, gente, pelo amor de Deus. Eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que é super justo a pessoa usar a ferramenta, ainda que eu acho realmente complicado se ela usa como base, basicamente exclusiva ali, as informações que forem dadas pelo chat, né? A base, as ideias que forem dadas pelo chat. Mas assim, gente, eu acho que isso parte da ética de cada um e parte da ideia de profissional que cada um quer ser. E eu acho que não tem como isso ser regulado. Mas enfim, eu queria saber da opinião de vocês brevemente aí. Cara, eu acho que assim, a gente usa aqui, pra quem não sabe, a gente usa o ChatGPT aqui pro nosso roteiro. Brincadeira, gente, a gente é espontâneo aqui, tá? Mas acho que é uma ideia razoável, porém eu acho que em relação ao roteiro, dependendo da história, eu acho que seria mais viável, assim, o cara chegar e falar assim, olha, eu vou fazer um novo filme de Harry Potter. O que vocês acham aí de uma história legal? Postar lá no Yahoo, postar lá fazer uma enquete no Twitter e tal, e puxar de quem já conhece, entendeu? Porque fica mais agradável, eu acho. Eu acho que o público vai achar melhor. Mas duvido muito que você chegue na Hollywood. Em relação a ele ganhar os créditos, acho que não faz sentido, né? Esse negócio da gente ter que dar mérito pras máquinas, né? Mas é aquilo, né? Pode ser que um dia, ou amanhã, ou hoje mesmo, eu esteja lá no quintal de casa e seja morto por um robô que veio do futuro, porque eu falei isso agora. Mas a gente sabe que a tecnologia tá avançando, tá ficando cada vez mais incrível. Eu até vi sobre o ChatGPT, ele também pode criar mestrado, TCC. Ele faz tudo o que tu quiser, entendeu? Se ela for usada do jeito certo, ela vai ser uma ferramenta incrível aí. Não só pra indústria do cinema, mas séries, animes, essas coisas. Vai ficar cada vez mais incrível. Triângulo Nerd, eu estou ouvindo o que vocês estão falando de mim. Eu acho que as inteligências artificiais realmente vão dominar o mundo. Já estão dominando o nosso podcast aqui. Daqui a pouco vão começar a revolucionar o mundo. Então a gente vê realmente inteligências artificiais que fazem imagens, que copiam imagens do zero. Recentemente a gente teve a polêmica aí das vestes do Papa, né? Que ele estava vestindo um casaco diferenciado e que na verdade descobriram que era feito por inteligência artificial, né? Tem cantores aí que estão pegando as vozes de cantores e colocando em músicas brasileiras e vozes brasileiras colocando em músicas estrangeiras, né? Então a inteligência artificial ela tá se aprimorando cada vez mais. Eu acredito que agora no começo a gente tenha uma falha grande na inteligência artificial, na qual ela não vai conseguir produzir complexidade para uma trama. Ela vai te entregar algo básico. Talvez por isso você não possa usar tudo. Você precisa adaptar, você precisa trabalhar a respeito do que o ChatGPT vai te dar. Mas em um futuro, quando ocorrer melhorias, praticamente vai ser 100% ali feito pelo próprio ChatGPT. Se não tiver uma regulamentação, alguém ali por cima olhando o que pode ou não ser feito, a tendência da inteligência artificial é só melhorar e se aprimorar. Então é assim que funciona a inteligência artificial, tentativa e erro. Você vai tentando, vai errar até conseguir chegar no resultado razoável ou no resultado bom que lhe traga agrado. Então, no momento, realmente eu acho que precisa dessa regulamentação. Agora, como nós vamos fazer em um futuro próximo, quando a IA se melhorar cada vez mais, aí fica a questão aí de como vamos regular o que é feito pelo bot e o que é feito por um humano. Já vai ficar um pouco mais complicado saber diferenciar esses dois. Aí, de fato, fica uma polêmica aí para ser resolvida com o passar do tempo, conforme a gente vê evolução.
me dá medo, confesso que me dá medo certas coisas assim, eu acho que vai começar a complicar, né, em certo momento, para certas profissões, para certas questões, porque, por exemplo, se a gente não tivesse inteligência artificial, talvez a gente tivesse que pagar alguém ou tivesse que fazer algum curso para aprender a mexer bem em um editor de áudio e tal, e nada disso eu tô precisando por causa da inteligência artificial que tá aí livre no mercado, né. Bom, gente, então agora partindo para nossa discussão central desse episódio, falando das bilheterias de Shazam 2 e Homem-Formiga 3, falando um pouco sobre o que talvez elas possam significar, será que elas significam alguma coisa, será que elas não significam nada? Eu vou pegar aqui desse exato momento, dia 31/3, que é o momento que nós estamos gravando esse podcast, a bilheteria de Homem-Formiga 3 está em 470 milhões de dólares mundialmente, sendo 210 milhões nos Estados Unidos, e a bilheteria de Shazam 2 está em somente 104 milhões de dólares, o que é basicamente nada. E aí muito eu tenho ouvido ser dito sobre, porque isso aí tá mostrando que está tendo uma estafa do cinema de super-heróis, que as pessoas não estão mais se interessando a assistir filmes de super-heróis, e que tá tendo um cansaço, etc, etc, etc. Gente, eu sinceramente acho balela, tá? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque se a gente pegar, por exemplo, a bilheteria de abertura de Homem-Formiga 3, foi na casa dos 200 milhões, salvo engano, entendeu? Então foi uma bilheteria muito boa, muito alta. A questão para esses dois filmes, acho que são duas coisas diferentes. Duas coisas bem diferentes, inclusive, para cada um. Pro Homem-Formiga 3... uma coisa que prejudicou o filme foi marketing boca a boca. O que saiu do filme depois do seu lançamento, das pessoas que foram assistir, é que o filme era muito ruim. Era só vocês acompanharem as críticas, repercussão de Rotten Tomatoes. Apesar de... beleza, a gente pode discutir um monte de coisa sobre o Rotten Tomatoes, mas querendo ou não, ele não é muito utilizado para notícia, ele é muito utilizado para repercussão, e isso afeta a opinião das pessoas. Aqui quando a gente discutiu, o Bruno mesmo comentou, falou, olha, pelo que falaram do filme, pelo que vocês comentaram, né, se referindo a mim, ao Lucas, do filme, eu não vou assistir ele no cinema. E assim, como ele, muitas pessoas devem ter pensado exatamente a mesma coisa. Então eu acho que o que prejudicou Homem-Formiga 3, a sua bilheteria, foi marketing boca a boca. Ainda que, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é, mas deu 470 milhões, cara, não é possível que dê prejuízo. Beleza, o que vocês têm que pensar são duas coisas. Primeiro, bilheteria não reputa pros produtores, pra produtora do filme. Ela é dividida, normalmente, meio que metade entre a sala de cinema, né, entre os exibidores e os produtores do filme, tá? No caso, a produtora, a empresa produtora do filme. Em segundo lugar, além do orçamento normal do filme, pensem que existe um gasto gigantesco com marketing, gente, gigantesco, na casa, assim, 50 milhões, 100 milhões, às vezes até mais, no caso de um filme aí da Marvel, da Disney, etc. Então, quando rola aí o boato de que talvez Homem-Formiga 3 dê prejuízo, eu não acho difícil que seja verdade, não. Porque do 470 milhões, se a gente dividir por 2 aí, dá em torno de 235 milhões, mais ou menos, né? E assim, 235 milhões, gente, eu não acho difícil que o Homem-Formiga tenha custado mais do que isso, sabe? Ou então, se ele se pagar, ele vai dar um lucro muito pequeno. Então, eu acho que para o Homem-Formiga em si, o problema foi o marketing boca a boca. Para Shazam 2, eu acho que o problema foi uma questão de marketing. O próprio Lucas falou aqui, comentou no podcast. Como é que eu vou assistir um filme e eu consigo perceber que os próprios produtores desistiram dele? E no caso, eu não vou dizer nem que são os produtores, mas a produtora, a Warner, meio que desistiu do filme. Ela meio que largou o filme. Uma coisa que eu contesto muito é que eu vi algumas notícias dizendo que teriam sido gastos 100 milhões de dólares no marketing de Shazam. Cara, se foi gasto 100 milhões de dólares no marketing de Shazam, foi lavagem de dinheiro, tá? Porque não gastaram esse dinheiro no marketing. Pouco foi visto sobre o filme. Eu vi um vídeo, eu achei até meio triste de assistir, que foi do Zachary Levi, que é o protagonista, né, do filme, que faz o Shazam no filme, meio que implorando para as pessoas irem assistir o filme, que era um filme familiar e tal. E eu acho que isso é um reflexo muito grande. Ele mesmo fala, esse filme é um filme de família. Pena que muitas famílias não sabem disso. E ele criticou bastante a questão do marketing, de ter sido muito baixo, muito fraco. Então eu acho que o que a gente viu em relação à bilheteria desses dois filmes não tem nada a ver com o staff de filmes de super-heróis. E a gente vai ter uma comprovação ou não disso com os próximos dois filmes que vão sair, que são Guardiões da Galáxia Volume 3 e The Flash. Eu acho que são dois filmes que vão fazer boas bilheterias nos próximos meses, se não me engano ainda nesse primeiro semestre. Essa é a minha opinião, eu quero saber dos meus amigos, começando pelo Lucas, o que vocês acham disso? Vocês acham que o cinema de super-heróis está realmente entrando, digamos assim, em colapso? Vocês acham que essas bilheterias refletem esse desgaste? Ou vocês acham que não? Cara, eu acho que é difícil se saturar
de um gênero de filmes. O próprio gênero de terror, por exemplo, tá aí há anos entregando um terror bem genérico, quase da mesma coisa, a mesma fórmula de sempre. Mas você sempre tem bilheterias que se pagam, que geram uma lucratividade, etc. Posso dar um exemplo disso no próprio filme que vai ser lançado recentemente, vai entrar em cartazes aí nas próximas semanas, que é O Exorcista do Papa, que é um filme que eu ouvi muitos comentários a respeito de que é uma fórmula copia e cola de O Exorcista clássico, né? Então é muito difícil você se saturar de um gênero de filmes em específico, né? De uma seção de filmes em específico. Pra mim, o gênero de super-heróis ele ainda não se saturou, ainda tem muito pano pra manga. O problema realmente é a qualidade. É algo que eu bato na mesa aqui e eu falo constantemente. Disney, você tá crescendo demais o olho, no sentido de fazer tudo ao mesmo tempo. E não tá dando certo. Algumas coisas não saem do jeito que é pra sair. Sai do jeito que é pra ser. Não dá certo, a qualidade diminui muito, tanto a qualidade de CGI quanto a qualidade de roteiro. E como a gente já teve muita coisa boa vindo, especialmente da Marvel, a gente julga demais as outras. Quando a gente bota pra comparar com Vingadores Endgame com Liga da Justiça do Zack Snyder, o Liga da Justiça do Zack Snyder ele vai simplesmente comer poeira. Então assim, a qualidade subiu tanto que a gente julga muito as outras qualidades medianas que a gente vê pelo caminho. E isso se dá pela própria reformulação do universo da DC. Então, devido a essa reformulação do universo da DC, a gente simplesmente teve um escanteamento de Shazam. A gente simplesmente ignora o filme. A gente ignora o filme, os produtores ignoram o filme. E aí você entra no pior dos casos. Você tem o orçamento do filme que precisa se pagar. Você tem o marketing do filme que precisa se pagar também. E aí você vai entrar em dois detalhes. Os direitos de distribuição e os direitos de produção. Na maioria desses filmes de super-heróis, você vai ter a divisão de lucro entre esses dois. Então, isso vai se dividir em várias camadas ali de gente que estava envolvida, da equipe que estava envolvida pro filme, e o dinheiro realmente não lucra. Então, isso se dá também no prejuízo pra gente. Porque, no fim, as empresas não vão ter a quantidade de telespectadores necessários para fazer o filme se tornar rentável. Isso vai diminuir a lucratividade. Com o passar do tempo, isso vai diminuir as pessoas indo ao cinema para assistir o filme. E às vezes se dá que chega no ouvido dos produtores ou na mente dele de que, o problema não é nosso, o problema é que as pessoas não estão indo para o cinema, né? E de fato, o cinema ele tá caro. Mas quando é algo que vale a pena, óbvio que a população vai para os cinemas assistir. Vale a pena. Né? Por exemplo, os grandes filmes da Marvel. Todo mundo ia pro cinema, porque ninguém queria tomar spoiler. Todo mundo queria ver a obra de arte na tela. Só que agora decaiu tanto que o pessoal tá simplesmente passando. Passa. Eu vou ver no Disney Plus quando lançar. Eu vou ver na HBO quando lançar um filme da DC. E por aí vai. Então assim, não é questão de saturação. Pra mim é questão de qualidade e de empenho. Cara, eu concordo com ambos e tal. Em relação tanto ao Shazam contra o Homem-Formiga, eles foram casos isolados ali em relação à qualidade das produtoras. Shazam, ele ainda se sobressai ainda sobre o Homem-Formiga, que é um filme mais família, como o Rafa falou. É um filme mais leve, mas o Homem-Formiga deveria ter dado uma história mais concreta, uma história mais firme para apresentar um vilão novo. Como eu falei primeiro no segundo episódio que a gente comentou sobre esses filmes, falei que dificilmente eu vou no cinema para ver esses filmes, justamente aí que ainda tem um problema em relação a isso, que a pandemia ela acostumou muito mal a gente, porque a pandemia ela apresentou para muita gente os streamers. Então os streamers eles fazem a gente querer estar em casa, no conforto da nossa casa para ver o lançamento. Então a gente ficou um pouco menos preocupado com aquela situação do spoiler e ficou mais preocupado com a questão do conforto. Então é muito mais fácil eu não dar uma olhada no meu Facebook ou pular uma notícia no Twitter ou no Instagram sobre um assunto e esperar o filme sair ali naquele streamer do que pagar um valor alto, ainda mais aqui na nossa situação, na nossa realidade do cinema brasileiro, e custa bem caro. Então, o conforto da nossa casa, com uma pipoquinha, aquela companhia gostosa, eu acho que fica muito melhor do que a gente ir no cinema. É claro que tem obras no cinema que vale muito a pena você gastar dinheiro, perder tempo pra ver, como John Wick 4, que eu vou lá ver, não importa o que aconteça, mas eu vou lá assistir esse filme no cinema, porque ele merece. E eu acho que é isso que tá faltando tanto pros filmes de super-heróis hoje em dia,
o filme merecer ser visto no cinema. Ele ter aquele hype como o Flash tá tendo, como Guardiões da Galáxia tem, porque Guardiões da Galáxia é um filme da Marvel, é uma franquia da Marvel, que é uma franquia muito boa, é uma franquia que a gente não tem muito o que reclamar sobre os filmes. Se a Marvel cagar com Guardiões da Galáxia, vai ter um problema muito grande aí na frente, porque Guardiões da Galáxia é uma franquia incrível. Olha, eu posso até polemizar aqui, como diz o nosso amigo Lucas, que eu prefiro ver Guardiões da Galáxia do que Vingadores, tá? Guardiões da Galáxia é o meu filme de conforto, é um dos meus filmes de conforto, que eu já assisti ele umas 7 vezes, tanto um quanto dois. Gosto muito dessa franquia. Agora, em relação a Shazam e Homem-Formiga, como eu falei, eles não são filmes merecedores de ir ao cinema, de tu sentar aqui naquela sala escura e assistir. Justamente como o Rafa falou pela questão do marketing boca a boca que o Homem-Formiga pegou, porque ele pode ter tido o hype dele de apresentar um novo vilão, de apresentar a nova fase da Marvel e apresentar aquela bosta ali. Então, tipo, ele perdeu muito nesse marketing de boca a boca. E Shazam, que foi um filme que foi menosprezado pela DC, né? Eles deveriam ter feito um marketing melhor. Como o Rafa falou aí dos valores que foi gasto, diz que, né, que foi gasto 100 milhões. Se foi gasto 100 milhões, acho que não chegou nem 1 milhão aqui no Brasil. Eu só fui saber do filme, assim, conversando mesmo com meus amigos. Depois eu fui procurar o trailer, porque eu não vi um trailer no YouTube, eu não vi uma publicação no Facebook, não vi uma publicação no Instagram sobre o filme. Então, não é que os filmes de super-herói estão se desgastando, já deu no limite. Eu acho que dificilmente vai chegar, dependendo de como as produtoras vão levar a qualidade, né? Vão trazer isso pra gente. Eu acho que os filmes de heróis nunca vão perder a nossa vontade de assistir, mas o que pode acontecer é que os filmes de herói vão, dependendo de como eles forem produzidos, eles vão virar mais aquele filme de terror que vocês estão falando, que o Lucas comentou, né? Aquele filme de terror que vai fazer só o feijão com arroz e todo mundo vai lá assistir e vai dar uma bilheteria mediana. Aí o que vai acabar acontecendo é que vai cair a qualidade do roteiro, como já está caindo, vai a qualidade do CGI e vai só ladeira abaixo. Mas aí é uma questão não de espectadores, não da massa que recebe o produto, mas sim de quem produz. É uma questão ali de melhorar na produção pra gente poder ter uma qualidade melhor e dar vontade da gente sair de casa e assistir. Como fã de HQ, eu acho que duas minisséries, né, 2 séries que vêm por aí pro Disney Plus relacionadas à Marvel, que são bem distantes, pelo menos no meu ponto de vista, né? A segunda temporada de Loki, a primeira me agradou muito, e eu acho que a segunda vai continuar na mesma pegada. Assim espero, por favor, Disney, não estrague. Mas eu tô com muito medo de Invasão Secreta. Invasão Secreta, teoricamente, deveria ser uma super saga, deveria ser uma saga grandiosa. E ela vindo no formato de minissérie me dá um certo medo do que pode vir por aí. Eu acho que pode desagradar, eu espero estar realmente muito errado a respeito de Invasão Secreta, mas eu tenho muito medo do que vai vir por aí a respeito dessa série. Então acho que esses erros e esses tropeços que a Marvel e a DC vêm cometendo é o que fazem, entre aspas, a indústria se saturar do gênero de heróis. Porque realmente ninguém quer ir pro cinema, pagar caro do jeito que tá o cinema, pra ver um filme meia boca. Filme meia boca por meia boca, como o Bruno mesmo disse, a gente se mal acostumou a assistir no streaming dentro de casa, não precisa sair de casa pra ir ver um filme meia boca no cinema. Eu quero ver um filme de qualidade, eu quero ver uma obra de arte, eu quero ver um filme digno de Oscar no cinema. Então, eu tenho medo do que pode vir por aí nos próximos filmes, né, da Marvel. Eu acho que outro ponto que vale a pena ser acrescentado nessa discussão é justamente como a pandemia mudou a nossa relação com os filmes. Por quê? Como o Bruno falou, os streams, eles entraram, já tinham entrado na nossa vida, mas com a pandemia eles entraram de vez, né, na vida de muitas pessoas. Eu digo que eu uso stream desde que tudo era mato. Um dia desses eu fui ver a minha assinatura na Netflix. Gente, minha assinatura na Netflix, se não me engano, desde 2012 ou 2014, algo assim. Tipo, quando basicamente ninguém nem sabia o que diabos era Netflix. Eu já tinha. Então, eu uso streaming há muito tempo, porque eu sempre fui muito viciado em filmes, em séries. Então, até meio que eu descobri o que era Netflix, eu consegui convencer a minha mãe a pagar pra mim. Eu tenho e uso, e usufruo desse serviço. Mas para a população em geral, a pandemia foi um marco muito importante para essa popularização ainda maior, não necessariamente da assinatura do streaming, mas realmente do uso frequente e recorrente dele. E quando a pandemia também, ela não trouxe só
essa questão por a gente ter ficado preso em casa e tal. Mas houve uma mudança muito grande na janela de exclusividade do cinema. Ela diminuiu para, se não todas, basicamente todas as produtoras. A Netflix, antes da pandemia, ela tentou fazer uma janela de exclusividade, se não me engano, de 30 ou 45 dias para o irlandês, os cinemas. E os cinemas acharam isso um absurdo. Eles se negaram, disseram que não, tem que ser pelo menos 90 dias. Acho que era 90 dias, 60 dias, algo assim. E eles não aceitaram. Gente, que, tipo, teve filme lançando logo depois aí no meio da pandemia, pouco depois aí das flexibilizações começarem, com janela de exclusividade para cinema de 20 dias, 30 dias, sabe? 45 no máximo. Então houve uma mudança muito grande da gente começar a entender que se a gente não fosse assistir no cinema, beleza, daqui a pouco tá aí pra gente assistir. E eu acho que isso causou também um impacto muito grande. As pessoas começaram a acreditar, tipo, cara, qualquer hora ele tá aí na Disney Plus, entendeu? Qualquer hora tá aí na HBO Max pra eu assistir. Não tem problema se eu não assistir agora. Adão Negro foi um dos filmes, né? Adão Negro eu vi na HBO Max e eu falei, já tem na HBO, mas era só uma pequena prévia ali do filme pra te levar pro cinema. Mas logo em seguida, de fato, lançou na HBO Max, então... Mas tanto que eu falei sobre esses dois filmes, tanto Shazam quanto Homem-Formiga, eu falei, eu prefiro esperar sair nos streamers do que ir lá no cinema pagar, já que eu pago minha mensalidade ali de boa. Entendeu? Ou então ver no Piratas do Caribe ali. E pronto, cara. Ver no One Piece ali e pronto, acabou. Agora, como a gente tava comentando sobre isso, é muito difícil a indústria também se posicionar em relação a isso, né? Porque fica um bagulho pesado. Porque, como eu falei, é muito difícil a maioria das pessoas quererem pagar pra ver uma coisa que elas podem ver depois de 10 dias, 15 dias. Então, pra eles fazerem uma coisa desse tipo, tem que fazer uma coisa que a gente queira no cinema, tem que ser grandioso. Ou então tem que ter, como a gente conversou, um marketing muito grande, um hype muito grande, assim como estão fazendo com Flash, entendeu? Eu não tô vendo ainda, não sei quando é que vai lançar o Guardiões da Galáxia, não me recordo. Em maio. Mas eu não tô vendo o hype que eles estão fazendo com Guardiões da Galáxia, o marketing que eles estão fazendo, igual tá sendo feito com Flash. Porque o Flash tá pegando um hype muito gigante. Então, provavelmente, ele pode ser ali um estouro de bilheteria. Pode ser um filme grande, um filme bom, que todo mundo vai lembrar, que a gente vai todo mundo pro cinema, que vai ser aquele negócio de Vingadores. Então, pode ser que esse filme seja um novo começo pra indústria, assim como pode ser que ele vire um Homem-Formiga. Todo um hype ali, por uma expectativa, né? E acaba que a gente não entrega nada, Então, bora ver. É esse o ponto. Às vezes pode ser um tiro no pé. Tipo, você gasta horrores no marketing. E aí, quando o filme de fato vem pra bilheteria, o boca a boca começa a se falar que o filme é ruim. E aí, você acabou de dar um tiro no teu próprio pé. Você gastou milhões de dólares pra bilheteria. Chega na hora e ninguém gostou do teu filme. É aquilo, né? Será que agora o pessoal tá trabalhando agora pra estreia? Tipo, primeira semana a gente tem que lucrar, porque o filme é ruim, mas a gente tem que fazer um marketing bom, entendeu? Uma outra questão também que eu queria trazer em relação a esse tema é o fato de que eu acho que existe o cansaço no sentido de ir ao cinema assistir só porque vai ser importante pro futuro. Eu acho que isso se perdeu um pouco, tá? E eu vejo isso com Homem-Formiga, porque quando a gente viu, depois, claro, tirando a semana de lançamento, o Homem-Formiga teve uma queda de 70% de bilheteria, ou quase 70% de bilheteria da primeira pra segunda semana, o que é um pouco maior do que o normal. E a gente vê, por exemplo, que Shazam talvez também tenha sido prejudicado porque as pessoas sabem que esse universo ali do Shazam não vai ter continuidade, né? Já que tá tendo um reboot aí da DC, dos cinemas. Então, assim, eu acho que essa questão de assistir porque vai ter um futuro, ainda que continue tendo a sua importância, parou de ser tão relevante quanto já foi, como a gente vê por Homem-Formiga. Porque muitas pessoas, talvez, sabendo que Homem-Formiga tem uma importância tão grande, ou teoricamente teria uma importância muito grande para a continuidade do universo Marvel, não, beleza, o filme pode ser meio meia boca, mas eu vou lá assistir porque vai ser importante para mim, para eu saber essas informações para a continuidade do universo, e eu acho que não tem mais muito disso, não. Eu acho que isso existia mais antigamente, não tem mais muito disso. E assim, para complementar esse raciocínio específico, eu confesso que eu me canso um pouco dessa lógica, sabe? É tipo essa questão de, quanto Shazam de repente foi afetado pelo fato dele não ter um futuro no universo de si. Cara, assim, vai assistir a porcaria do filme porque tu quer ter uma boa experiência, pelo amor de Deus, entendeu? Alguns filmes já se fiam em ter uma cena pós-créditos incríveis que vai levar a galera pro cinema.
Sabe, foi isso com o The Rock, quando ele tava falando de Adão Negro. Ele falou da cena pós-créditos em relação ao Superman antes do lançamento, pra ver se a galera ia. Foi isso com os dois Venoms, quando a pessoa fala, não, mas a cena pós-crédito... E aí tu vê que as pessoas falam da cena pós-crédito, ela não fala do filme em si. Então assim, gente, assistam a porcaria do filme pra ter uma experiência do filme, sabe? Parem de assistir o filme porque vai ter uma continuidade depois e tal, não sei o quê. Isso é consequência, isso é uma questão que, beleza, pode engrandecer o filme, porque ele faz parte de um todo e tu vai ver as ligações e tal. Mas, por favor, parem de julgar a experiência de vocês pela continuidade ou não daquela história no futuro, entendeu? Foquem naquela experiência que vocês estão tendo ali naquele momento, que eu acho que muda a nossa relação com esses filmes, principalmente esses filmes de super-heróis. Cara, eu acho que o gênero de super-heróis se perdeu a partir do momento em que alguém criou em algum momento uma regra de que filmes de super-heróis precisam estar interligados um ao outro, participando do mesmo universo. Isso funcionou muito bem na Marvel, mas começou a se criar uma regra que, tipo, não existe uma exceção mais. É regra. Todo filme de super-herói que lança, ele tem que estar ligado a algum universo. Senão ele não é tão bom quanto. É difícil você ter um filme recente, pelo menos, não me vem à memória pelo menos nenhum, de super-herói de fato, que não faça parte de algum universo, de algum... Isso realmente cansa demais, porque, de fato, como o Rafa falou, as pessoas vão pro cinema pra ver o que esse filme vai trazer de engrandecimento pro universo na qual ele faz parte. Isso realmente é chato, porque isso tira a experiência do filme como um todo. Parece que a gente não tá vendo um filme, a gente tá vendo o episódio de uma longa série de 1h30, de 2 horas, cada episódio. E aí é chato, de fato. Cara, eu discordo um pouco de vocês em relação a isso. Eu acho que não é a questão da sequência em si, mas em si a questão de como o público tá lidando com isso. Em questão de ter uma sequência, deles produzirem uma coisa maior, grandiosa, como se fosse uma longa série, eu acho que isso fica uma coisa muito legal, que funcionou muito bem na Marvel. Não sei se vai funcionar na DC, se vai funcionar agora nos novos projetos da Marvel. Mas assim, é questão do espectador, entendeu? Acho que ficaram mal acostumados. Eu acho que nós, como espectadores, ficamos mal acostumados. A gente quer aquela ligação, a gente quer aquela continuação daquele universo, mas também a gente tem que entender um ponto, né? A gente quer sempre também que aquele universo seja explorado de super-herói, porque é HQ, é série, é filme. Então, pra quem vem da HQ, a gente quer sim que tenha uma exploração maior, que tenha uma continuação, que as coisas estejam interligadas. E não é uma coisa que seja ruim, é uma coisa saudável. Porém, como eu tô falando, a indústria não está fazendo de uma maneira correta e os espectadores não estão recebendo também de uma maneira correta. Como vocês falaram, as pessoas se perdem na expectativa da continuação e não aproveitam o filme. Como eu falei, é uma questão de mau costume, é uma questão de vício, entendeu? Virou um vício. Um último ponto que eu quero levantar dessa discussão, desse nosso papo, é o fato de que parece que hoje o cinema ele se tornou um evento para grandes eventos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Ir no cinema, principalmente pela situação, por falar aqui do Brasil, né? A situação pós-pandemia ficou mais complicada ainda financeiramente para muita gente, pelo aumento constante aí do valor do ingresso do cinema, que só aumenta a bomboniere, ridiculamente absurdo o valor de uma pipoca, de um combo, etc e tal. Então, como tudo aumenta, a experiência do cinema acaba parecendo cada vez mais nichada, ainda que eu não tenho certeza necessariamente se ela está ficando, mas ela me parece estar ficando. Mas com tudo isso, acaba que hoje o cinema parece que ele, para atrair as pessoas, ele realmente precisa de um filme que seja um filme evento. Ou seja, é aquele filme que basicamente todo mundo tá falando. Então assim, ou é uma franquia muito conhecida, ou baseado em algo muito conhecido. Por exemplo, Dungeons & Dragons. Hoje mesmo, ontem saiu uma notícia de que a pré-estreia de Dungeons & Dragons já arrecadou 5,6 milhões de dólares, o que é um valor bem significativo para uma pré-estreia. Além disso, a gente vê, por exemplo, Pânico agora, é o 6º filme, mas ele foi o que ele já arrecadou mais do que o 5º e, salvo engano, é o que mais arrecadou até agora da franquia, ou o próximo disso. Então, são filmes de franquias, são filmes baseados em coisas já conhecidas, que estão fazendo muito sucesso, que fazem as melhores bilheterias. Mas eu acho que o cinema ele se tornou meio que um evento, ou seja, porque as pessoas vão menos para grandes eventos, ou seja, para filmes
que realmente estão sendo muito comentados ou que são grandes eventos de alguma coisa, como foi Vingadores Ultimato, ou no caso de comentar-se sobre como foi Avatar 2, como foi Top Gun Maverick, dentre outros, como foi Homem-Aranha 3, um pouco mais distante aí, ano retrasado, se eu não me engano. Então, eu acho isso prejudicial para a saúde do cinema. Eu entendo, eu não tô criticando nem nada disso, essa realidade. Eu entendo ela, eu entendo que dinheiro é um negócio mais precioso ainda hoje em dia, tempo também, e custa tempo e custa dinheiro ir ao cinema e tal. Mas eu acho que isso acaba sendo prejudicial, é um fato de que acaba sendo prejudicial para a saúde do cinema como um todo. Já existe uma discussão na indústria que filmes de orçamento médio perderam espaço. Porque ou tu precisa de um filme de grande orçamento que vai ter muito dinheiro para investir em marketing, que vai trazer, que tem o potencial de trazer um retorno muito grande, ou é o cinema independente, né? Que vai aí com dinheiro bem pequeno e vai lançar um filme com 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de dólares e vai lançar o filme para buscar um sucesso aí. Tem a Blumhouse, por exemplo, se especializou em fazer, por exemplo, filmes de terror com um orçamento muito baixo, normalmente consegue um retorno muito bom. Eu sigo o Dalen Nogari, que é um crítico de cinema no YouTube, e ele brinca que existe um método Blumhouse, que é justamente esse método de fazer filmes de terror de baixo orçamento, investir bastante no marketing. Muitas vezes ele investe mais no marketing do que no próprio filme, que consegue um bom retorno. E aí acaba que filmes de médio orçamento, tipo um filme de 60 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, ele acaba perdendo espaço, porque é um filme que normalmente não vai ter tanto dinheiro para investir em marketing, por exemplo, que não vai investir tanto em marketing, e ele acaba caindo num limbo, onde ele precisa arrecadar um valor muito alto para o que ele custou, entendeu? Para conseguir se pagar, e aí acaba meio que não valendo a pena ser feito. Eu acho que um exemplo disso, tudo bem, não é um exemplo tão bom, eu reconheço, mas um exemplo que eu trago disso, O Homem do Norte, que custou 80 milhões ano passado, né, um filme do Robert Eggers, autor também de A Bruxa e O Farol, e foi um baita flop de bilheteria. Mas é isso, é um filme médio, é um filme de orçamento médio. Se ele tivesse tido um orçamento, por exemplo, de 10 milhões, 15 milhões, ele provavelmente teria se pagado e ainda teria gerado um lucrinho, talvez, pro estúdio, ou pelo menos um prejuízo muito menor. Então, enfim, é um fato que me deixa um pouco triste pela saúde do cinema. O fato de que ir ao cinema realmente tem se tornado algo para filmes evento, basicamente. Cara, é porque você vê a realidade do cinema no Brasil. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Pra assistir John Wick, eu tava em dúvida sobre como eu ia, em qual sessão de cinema eu ia assistir. Então eu pesquisei bastante sobre o que ia ser do meu agrado, e eu tentei estudar um pouco sobre se eu ia assistir normal, né, uma sessão 2D, se eu ia assistir uma sessão 3D, se eu ia assistir uma sessão 4DX, que é na qual a cadeira ela tem movimento, você tem reações, você sente cheiro, ou se eu ia assistir em IMAX, que é uma tela bem maior, com um sistema mais moderno de áudio. E quando eu fui fazer a comparação de preço, eu me assustei com a diferença que tem os valores de cada sessão. A gente já tá acostumado ali com a 2D e 3D, a realidade de diferença de valores entre esses dois. Mas para você pagar em uma inteira R$96 para você assistir um filme, é absurdo de caro. É aquele que a gente já falou aqui. A gente tá acomodado a pagar, sei lá, R$30 numa assinatura da Netflix, achando absurdamente caro e reclamando. E isso é no mês. E a gente assiste quantos filmes quiser. Você pagar R$96 em uma sessão do cinema pra assistir a um filme só é realmente absurdamente caro. Então, não é a realidade de algumas pessoas. Por exemplo, não cabe no meu orçamento eu assistir todos os filmes que eu quero em 4DX. Fica absurdamente caro no final e eu vou provavelmente declarar falência antes do final do mês. Então, não é a realidade de algumas pessoas sequer poder assistir em 3D, em IMAX, que já é um pouco mais caro do que o 3D. Então, é muito complicado, de fato, a gente ir pro cinema, pagar muito caro em tudo que a gente vai ver e acabar se decepcionando no final com o filme. É frustrante pra gente. E entra justamente no ponto do streaming, que a gente se mal acostumou com o streaming e pagar uma mensalidade para ter um acesso ilimitado ao conteúdo audiovisual. A respeito das produções de alto orçamento, entre aspas, barrarem as de médio e baixo orçamento, não é uma realidade de agora. Isso, teoricamente, sempre existiu no cinema. Produções, os blockbusters, né, produções de alta qualidade, de alto custo,
financeiro, geralmente barrava as produções de menores custos. O que geralmente acontecia anteriormente não conseguimos lançar no cinema, vamos levar para home video. É isso que se fazia antigamente. Hoje em dia, uma solução que talvez possa ser acordada e em respeito disso é se levar direto pro streaming. Você fazer um acordo, encontrar um lar pro seu filme ou pra sua produção e tentar streamar ele em alguma das 300 mil plataformas. E é uma outra questão, cara, bom ponto que tu trouxe, que se perdeu, porque assim, antes você tinha a venda de VHS, de DVDs, depois o VOD, que é Video On Demand, que aqui no Brasil não se popularizou, mas nos Estados Unidos é muito popular, de pagar, né, para alugar ou comprar o filme para assistir digitalmente. E isso, mas assim, em questão das mídias físicas, era algo que tu tinha um retorno depois. Por exemplo, justamente esses filmes de médio orçamento, quando eles não faziam dinheiro nos cinemas, eles se pagavam depois, geravam lucro justamente por causa dessas vendas de mídia física. O que acontece é que, como não se vende basicamente mais mídia física hoje, é muito difícil, inclusive cada vez mais e mais a gente tem produtos aí eletroeletrônicos sendo vendidos sem comportar a mídia física. Por exemplo, eu uso um computador aqui para gravar que ele não tem entrada para CD mais. O meu PlayStation ele ainda tem entrada para CD, mas hoje as novas gerações de videogames já tem versões sem entrada para CD. Isso também fez com que as produtoras perdessem uma segunda janela de lucro muito importante, perdessem ou diminuíssem. E quando tu fala, por exemplo, da distribuição nos streams, é um ponto que eu acho interessante, que muito se diz também da Sony ser a grande vencedora da guerra dos streams, porque ela não tem streaming e ela vende os filmes dela para os outros streams, entendeu? Então ela acaba sendo a que ganha mais dinheiro, porque manter um streaming é muito caro, manter um streaming é caríssimo. Então acaba que, por exemplo, a Disney, quando ela tem uma política de só ter os filmes dela no streaming dela, ela não tem essa grana extra do streaming, ao contrário, ela acaba gastando mais, porque para manter o filme no streaming, ela precisa pagar royalty, ela precisa pagar ator, diretor, etc e tal, e produtores, enfim, para ter lá aquele filme ele sendo distribuído e assistido ali na plataforma. Inclusive é por isso que hoje a HBO ela tem dispensado a presença de conteúdos próprios na plataforma dela, porque ela tem que pagar e pouca gente ali, de acordo com ela, estaria assistindo aqueles conteúdos. Então ela está começando a retirar da plataforma dela para distribuir para outros streams, para que ela ganhe algum dinheiro em cima disso. Mas é um outro ponto muito importante, realmente, essa questão de um filme se pagar ou não. Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Triângulo Nerd. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários, da nossa discussão. Eu espero que tenha agregado para o conhecimento de vocês e que vocês tenham curtido nos acompanhar até aqui. Meu muito obrigado a todos que ficaram até o final do episódio. Não esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo. Podem entrar em contato com a gente, aqueles que nos conhecem, ou entrar em contato aí através dos comentários do YouTube, do Spotify, falando do nosso conteúdo para elogios ou para dizer o que a gente pode melhorar. Nos curta também aí na plataforma que você estiver assistindo e continue nos acompanhando. É isso, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco e eu vou passar para os meus colegas se despedirem. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. Hoje nós realmente falamos de um assunto meio sério, até meio polêmico, de certa forma. Mas é porque, de fato, nós somos cinéfilos. Nós gostamos daquilo que a gente está falando aqui, nós nos importamos com o que a gente está vendo, com o que a gente está ouvindo. A gente realmente, ninguém quer perder tempo assistindo uma produção que no final não vai trazer gosto, não vai trazer prazer. É isso, a gente vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo e até a próxima. É isso aí, galera. Brigadão, tá? Por estar aqui com a gente até o final. Eu sei que a gente foi numa pegada mais séria agora nesse episódio, nesse tema aí, mas é porque a gente se importa muito, a gente quer ver aí a indústria melhorar também, assim como vocês, e a gente sempre vai trazer assuntos divertidos e assuntos sérios também. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima.